Vendo ele a unhas e dentes, falando assim que a mídia já estava julgando, a polícia já estava sendo precipitada. Ele é um grande sedutor? Ele, vou dizer mais à luz da psicologia, ele é um grande manipulador. Ele tinha um salão de beleza e de salão de beleza ele fez um outro negócio, a igreja. Ele era o pastor principal da igreja. Mas eu queria fazer um adendo. Por que a gente está usando o termo pastor? Porque nós aqui precisamos de pessoas para ser exemplo. Quando a gente fala pastor, porque a gente queria alguém para dar exemplo para a gente precisa. Nós precisamos de herói. Nosso herói Ayrton Senna já morreu, a gente quer outro herói. Nós seres humanos precisamos de pessoas melhores do que a gente. Então quando a gente fala pastor, é porque a gente está falando, caramba, aquele cara é melhor do que a gente. Eu vou seguir os passos dele. Mas até quando um pastor, já que é um pastor entre aspas, ele era sedutor sim, Caio. As pessoas que estão na igreja, a fé é sincera, mas nem todo líder religioso tem a sinceridade da fé. Então a igreja é um local, é um celeiro de manipuladores, de transtorno de personalidade antissocial. Então é igreja, política, onde tem muita gente, tem alguém sendo vulnerável e tem alguém que vai conduzir aquela grande massa. Então ali as pessoas eram seduzidas por ele. As pessoas defendiam porque as pessoas acreditavam no que ele vendia, o que ele vendia anteriormente. E era um bom vendedor. Tudo que aconteceu, você acredita que possa ser premeditado? Aí eu já não sei, sabe, Caio? A única coisa que eu digo é que aquele homem mostra traços gravíssimos de transtorno de personalidade antissocial ou psicopata, manipulador, ausência de sentimento, ausência de empatia, condução dos fatos, ausência de remorso. 5 na tabela do Homer, que é a tabela que mede o grau de psicopata, já caracteriza como psicopata. Então eu não sei, talvez a oportunidade, a esposa não estava lá, ele sentiu desejo por aquelas crianças e ele praticou, tanto que tem sangue no banheiro do menino mais velho. Então mostra que ele foi pro banheiro tomar banho com aquela criança e ele abusou sexualmente daquela criança. Quem fala isso são os investigadores, a perícia falou isso. Então a questão se ele já estava armando ou não, talvez ele já tenha abusado antes, talvez não. Mas a gente daqui pra frente vai saber. Vai aparecer muita gente que vai contar a história dele pra gente. Você acha que em algum momento ele achou que ele seria pego, que ele seria desmascarado? Eu tenho certeza absoluta que ele tinha certeza que jamais ia ser pego. Porque quem tem transtorno de personalidade antissocial, psicopata, eles têm mais inteligência. Eles acham que eles são melhores do que nós. E ele armou uma cena muito bem feita. Ele queimou as crianças com combustível. Não sabe qual combustível, mas ele queimou. Ele botou as crianças junto. Também tem a suspeita dela ter caído. A gente não sabe. Mas, na minha opinião, de senso comum, não de detetive, as crianças estavam junto que ia ser queimada mais rápido. Ele achou que a perícia, que os investigadores seriam mais incompetentes do que a competência dele. Ele tinha certeza absoluta que ele jamais seria pego. Ele se achava, então, acima de qualquer coisa, acima de qualquer suspeita? É triste. Eu fiz uma microexpressão aqui, eu fechei os olhos, porque é difícil ver isso. Ele achava que ele jamais seria desmascarado e que ele sairia de boa, ia ser consagrado como um grande pastor, com a grande fé, com a grande capacidade de ressignificação, de reescrever a história dele, de várias coisas. Ele é um grande manipulador. Não existem crimes perfeitos. O que você acha que ele pecou? De não contar com a inteligência dos nossos investigadores, do nosso delegado, da nossa polícia civil. Ele não contou que tem pessoas mais inteligentes do que ele. E o primeiro post que eu fiz no meu Instagram, quando ele foi preso, que eu falei, isso faz com que outros que são capazes de fazer isso, 4% da população é capaz, fique assustado de saber que eles podem ser pegos. A única forma de você deter um psicopata é através da consequência das ações. Eles não mudam, eles não sofrem dano nenhum, eles não têm arrependimento, mas eles falam, gente, tem cara mais esperto do que eu. Então eles dão 2 passinhos para trás porque eles têm medo de ser pego. Hoje ele passou a noite acordado na cadeia, porque ele sabe que para ele acabou. Ele é inteligente. Os 2 que estão lá com ele na cela dormiram, porque ele está numa cela com pessoas que não pagam pensão. Então pessoa que não paga pensão não é perigoso, só não pagou pensão. E ele passou a noite acordado.
Então, analise esses fatos. Gente, eu queria que vocês aí desconfiassem daquela pessoa que chega e é maravilhosa. Desconfie do melhor amigo de um mês. Melhor amigo é de 2 anos, no mínimo. 2 anos a pessoa tem que ser legal. 1 mês não. Mulheres são muito vulneráveis, porque mulheres é muita emoção, né? Então hoje nós estamos vivendo o evento das mídias sociais. Mulheres conhecem rapazes na internet e eles chegam, pegam 100 mil delas e depois elas botam na justiça quem? Então não existe crime perfeito. É isso que eu deixo. E parabéns à polícia. Um laudo psicológico pode passar pelo julgamento dele, mudar a pena dele? Pode mudar o caminho do julgamento dele? O psicólogo forense, ele entende essa teoria que eu estou falando. E ele talvez possa até aumentar a pena dele. Ele não pode voltar para a sociedade. Porque se ele voltar para a sociedade, ele vai cometer de novo